Olá, estamos discutindo novamente a saúde da comunidade, a saúde na cidade de Porto Alegre. E desde já gostaríamos de deixar à disposição o nosso gabinete aqui na Câmara de Vereadores para sugestões, dúvidas, principalmente no que se refere à questão da saúde. O nosso endereço é Avenida Loureiro da Silva e os telefones é 3220-4305 e 3220-4307. Também pelo e-mail Dr. Tiago Duarte, tudo junto, @camarapoa.rs.gov.br. Temos abordado aqui diversos problemas de saúde pública, colocando as nossas sugestões para que você possa fazer uma profunda reflexão sobre isso. Hoje, em função dos inúmeros pedidos e das inúmeras solicitações, voltaremos a colocar a questão do planejamento familiar, principalmente aquele grupo que de forma livre e consciente optou pelo implante subcutâneo. Colocaremos os depoimentos das mulheres que utilizaram o método e a sua retirada nesse grupo após o vencimento. Nas outras edições do programa, a partir da próxima semana, começaremos a abordar temas específicos, trazendo a saúde da comunidade na cidade, depoimentos para você, telespectador, e também algumas orientações em saúde. Falaremos sobre a drogadição, que tanto assola a nossa juventude. Falaremos da prevenção, tratamento e ressocialização, principalmente no que se refere à questão saúde. Abordaremos temas específicos com relação à saúde, diabetes, hipertensão. Enfim, você em casa pode colocar o tema do programa para que a gente possa, de forma bastante interativa, poder trocar com vocês informações. Então, pelo e-mail, né, ou solicitações e sugestões por telefone. Abordaremos também, ao longo desse processo, os projetos que temos executado na Casa Legislativa, procurando atingir o objetivo de melhorar estas políticas públicas com relação à saúde. Então, este programa é seu, faça a sua sugestão, tanto para que nós possamos abordar o tema, mas também para que possamos trazer aqui alguma autoridade no assunto para nos brindar com o seu conhecimento e com a sua experiência. Então, a saúde na cidade começa agora. O programa Com a Câmara na cidade de hoje está no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. Com mais de 50 mil habitantes, o bairro enfrenta índices altos de vulnerabilidade social. E por isso, hoje nós estamos aqui no bairro para falar da necessidade de se desenvolver com os moradores o programa de planejamento familiar. E quem nos acompanha é o vereador Dr. Tiago Duarte, que tanto como vereador,
como médico, desenvolve um importante trabalho aqui com a comunidade. Vereador, então explica pra gente o que é o planejamento familiar. Então, é importante que se frise que planejamento familiar é dar a possibilidade das pessoas, de forma livre e consciente, poderem escolher quantos filhos vão ter. E isso é muito importante que se ressalte, que é a questão da independência das pessoas e da possibilidade delas poderem escolher o seu destino, o destino da sua família. Isso é completamente diferente do controle de natalidade. Então, nós sabemos que existem alguns povos de alta taxa populacional, principalmente os povos asiáticos, que têm o controle de natalidade, no qual o Estado vem e determina quantos filhos vão ter, quantos filhos as famílias vão ter, os casais vão ter. Aqui na nossa cultura latina e na nossa Constituição não há espaço para esse tipo de coisa. O que nós apregoamos, o que existe lei que acaba sendo a diretriz nesse sentido, é no planejamento familiar. Então, e é isso que nós defendemos, dar às pessoas a possibilidade delas escolherem de forma livre e consciente quantos filhos vão ter, dando a possibilidade de acesso, que é o que muitas vezes falta nas nossas comunidades, principalmente como essa da Restinga, as comunidades da periferia da cidade. E eu sou totalmente a favor do planejamento familiar, sim, porque onde tu faz um planejamento familiar, tu tira essas meninas da miséria, mas sabe como? Com cultura, com educação, com informação, e não dando cesta básica, e encaminhando para a Bolsa Família. Tu tem que dar para essas pessoas vida. Onde elas colocam o implante, elas têm liberdade de escolha. Elas podem estudar, elas podem trabalhar. Então as pessoas precisam de informação e qualidade de vida. E qualidade de vida é a mulher poder escolher se ela quer ter filho ou não. A Restinga tinha a mais alta taxa de natalidade da cidade. Porto Alegre tem uma taxa de natalidade de 1,2%. A Restinga tinha o dobro disso de natalidade. Aqui, 30% das grávidas são adolescentes até os 18 anos. E isso faz com que elas diminuam o número de anos no colégio, diminui o estudo, diminui a qualificação da mão de obra e acaba tendo menos possibilidade de adquirir os seus proventos. Então, dados da SMED de 2004, por exemplo, mostravam que dos 7 aos 14 anos, 96,8% das meninas estavam na escola. E dos 15 aos 17, esse número baixava para 21%. E elas saem da escola, infelizmente, por causa da gravidez. A mulher grávida adolescente tem o risco de mortalidade 2 vezes maior do que se ela mesma estiver grávida fora da adolescência. E a mortalidade fetal também é aumentada, é 3 vezes maior. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, que o Ministério da Saúde, caracterizam a gravidez até 18 anos como uma gravidez de alto risco. Qual é a situação da sua sobrinha? Ela está desesperada, ela disse até que vai se matar, e ela já esteve internada várias vezes no hospital de clínica com depressão, porque ela engravidou muito cedo, perdeu os 2 primeiros, ela vai fazer 20 anos, ela tem 5 filhos no caso, né? Teve 5 partos, e ela disse se tirar agora, ela tem que tirar, né? Tá na época, ela disse que se mata se ficar grávida. Ela cuida os 3 dela sozinha, trabalha, conseguiu creche agora, porque não tinha conseguido. E é muito difícil para ela, assim, ela está uma pessoa bem desgastada para 20 anos, ela vai fazer. Tudo isso que ela tem 30. Baseado nisso e baseado na ideia que todas as equipes de saúde, que todos os profissionais de saúde da região já têm, de que planejamento familiar é uma necessidade, é que desde 2005 se começou a atuar fortemente na questão do planejamento familiar. Primeiramente, indo até as escolas e dando palestras de planejamento familiar e de educação sexual, tentando prevenir também as DSTs dessa forma. Nós observamos, fizemos isso com os profissionais da saúde aqui durante o período de 1 ano com os colegas. E aí, ao final do ano, fomos medir essa taxa de natalidade e ela continuava igual. E aí nós observamos a verdadeira causa do alto número de crianças
e de crianças e adolescentes grávidas. O principal motivo é a falta de acesso a métodos efetivos e eficazes, principalmente para essa faixa etária. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 3 anos. E que eu tive antes de ter o implante, né? Aí, antes eu não podia tomar anticoncepcional, que eu passava mal, tomava injeção, passava mal, tudo me fazia mal. Então, aí eu acabei engravidando, né? Então, eu não tive oportunidade, mas quando eu conheci o Dr. Tiago, ele colocou o implante e foi muito bom, porque desde daí eu não passei mais mal, eu ficava com o implante, eu não sentia mais nada do que eu sentia com os anticoncepcional. Então foi muito bom para mim. A partir daí se foi buscar possibilidades de se ter o que é mais efetivo e eficaz em contracepção para dispor a população, para facilitar o acesso. E aí o Grupo Gerdau doou para o município 2.500 implantes, que foram colocados na cidade inteira. Aqui iniciou o projeto, porque aqui, como eu dizia, os trabalhadores e a comunidade já entendem a gravidez indesejada como um problema de saúde pública. E desses 2.500, 978 implantes foram colocados aqui. De forma livre e consciente, ou seja, só colocou aquela mulher que queria colocar e que tinha indicação médica para isso, ou seja, aquela mulher que já tinha passado por outros métodos e que não se adaptou. E foi isso que foi feito. Então, 978 mulheres colocaram os implantes subcutâneos aqui na Restinga Extremo Sul, a partir de dezembro de 2006. A gente escolheu, a princípio, aquelas mulheres que teriam mais riscos de engravidar, que não se adaptavam a outros métodos, tal. Então, a princípio, a gente triava gurias mais novas, tal. Mas depois, no fim, a gente começou a botar em todos que tinham assim, resistência a outros tipos de anticoncepcionais, e aí começamos a botar nessas pessoas. O implante subcutâneo é o que se tem de mais moderno em contracepção reversível. Ele é liberado pelo FDA, que é o controle de drogas americanos, é liberado pela Anvisa já há mais de 10 anos, e ele é colocado na parte de baixo da pele do braço e vai liberando o hormônio de forma lenta e gradual. Então, é o mesmo hormônio que é utilizado no anticoncepcional oral injetável, só que ele é aplicado de uma outra forma, de uma forma bem mais segura e com menos efeito colateral. E por isso acaba sendo muito melhor tolerado pelas mulheres. Para mim foi uma satisfação, né? Adorei. Foi ótimo, assim, para mim, pelo menos, porque o que mais meu medo era de eu engordar, assim, né? Alguma coisa que eu gosto de cuidar muito do meu corpo. Por isso mesmo que eu pretendo colocar mais uma vez o meu implante, porque eu não quero ter filho tão cedo. Pretendo ter lá pelos uns 28 anos, né? E o meu medo era de engordar, talvez assim, né? Mas tudo bem, correu tudo bem com o meu implante, né? Adorei, pretendo colocar mais uma vez, né? O Dr. Tiago foi super ótimo, assim, mais do que ótimo, pelo menos para mim, que tudo foi bom. Esse implante foi o primeiro método contraceptivo que tu usaste ou antes tu usava outro? Não, nunca usei. Minha mãe chegou a me levar no ginecologista, né? Mas, enfim, eu não tinha ainda... Não fiquei com medo de tomar o remédio de novo, por ter engordar tudo. E pensei, se eu vou tentar, né? E se eu engordar, eu vou tentar tirar, que é o meu medo. Só que correu tudo bem, eu não engordei, né? Todos os meses minha menstruação vinha todos os meses direitinho.